Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Aspectos humanos da empresa foi o tema da palestra ministrada pelo administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ, no encontro acadêmico em Cabo Frio. Já Perla Ralo fala sobre as oportunidades de emprego para os administradores em Quebec, no Canadá. Veja agora. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira, os encontros acadêmicos contribuem para a formação profissional dos graduandos. Assista agora o encontro que aconteceu em Cabo Frio. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promoveu o Encontro Acadêmico de Cabo Frio, na Universidade Veiga de Almeida, com o tema Aspectos Humanos da Empresa, apresentado pelo presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira. Ele interagiu com os futuros administradores por meio de perguntas. Elas foram respondidas com a utilização do PowerVote. Siqueira conduziu o assunto e promoveu a reflexão dos graduandos baseando-se na obra de Douglas MacGregor, que trata das teorias X e Y. Que as mudanças das organizações não subsistem, ou só subsistem muitas vezes, enquanto aqueles, como disse, estão lá para policiar, para manter aquela decisão assumida. Vamos ver lá o que eles falavam. Então, teoria X e teoria Y. É um resumo do livro, Aspectos Humanos da Empresa. Tem no site do Conselho, se não tiver no site da biblioteca aqui. O Gerente Profissional, é um segundo livro, post-mortem, que também vale a pena. Esses livros, para aqueles que estudam administração e psicologia, é absolutamente indispensável a leitura. Mas o que o MacGregor diz? O trabalho, a teoria X, ele não está dizendo que é certo ou errado, que é bom ou mal, mas que existem pessoas assim. O trabalho é em si mesmo desagradável para a maioria das pessoas. Vejam bem, isso são livros, isso é uma teoria e teorias baseadas em pesquisa científica. Nós hoje compramos livros em administração publicados nos Estados Unidos e no Brasil que não tem nenhuma base científica, nenhuma base de pesquisa, nada. Se chuta e a gente compra, principalmente os livrinhos de autoajuda, que a gente pensa que são livros de administração. Nós não vamos ser ciência, técnica e arte, enquanto o estudo da gestão das organizações for. Nós estamos vivendo um retrocesso do desenvolvimento do estudo das organizações, quando a gente fica pensando que são livros de autoajuda, né? Como fazer amigo e fazer monge executivos da vida, né? Os 7 hábitos do monge executivo, não é isso? E coisas do gênero, que a gente achar que essas coisas servem para ensinar a administração. O trabalho é em si mesmo desagradável para a maioria das pessoas, diz teoria X. Se o trabalho é em si mesmo desagradável, é um conceito. Qual é a prática? Eu tenho que criar condições objetivas para que as pessoas trabalhem, porque o trabalho é desagradável para as pessoas. Ah, a teoria Y diz o contrário? Não. Ela não diz que o trabalho é agradável. Ela diz que o trabalho é tão natural como o lazer, se as condições são favoráveis. Reparem o "se". Pode ser que o trabalho seja tão natural como o lazer, se as condições são favoráveis. Aqui eu tenho que criar condições objetivas, se o trabalho é desagradável, para o indivíduo trabalhar. Aqui eu vou criar condições de como criar condições que o trabalho tenha os encantos do circo ou o atrativo de um cassino. Aí eu produzo, modo de dizer. A escola é uma chatice se ela não tiver os atrativos do cassino e do circo. É isso. Então, como é que eu faço isso? Esse é outro desafio, que os executivos Y, aqueles que pensam como Y, têm outro desafio, não é o contrário.
A segunda mostra científica de administração do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro recebe inscrições até 11 de julho. Profissionais e estudantes registrados no Conselho podem participar e concorrer a R$12 mil em prêmios. Os temas deste ano são as cadeias de suprimentos sustentáveis e a mobilidade urbana, gestão de pessoas diante das emergências da sociedade, a influência das mídias sociais no marketing empresarial. Confira o edital completo em cra-rj.adm.br. A assessora em promoção do Escritório de Imigração do Quebec, Perla Ralo, fala sobre as oportunidades de emprego para os administradores em Quebec, no Canadá. Assista agora. Olá, está começando mais um Falando em Administração. Hoje estamos com a Perla Ralo Ruiz. Ela é assessora em promoção do Escritório de Imigração do Quebec, a maior província do Canadá. Tudo bem, Perla? Tudo bem, Vitória. Perla, qual o panorama social e econômico do Quebec? É uma província muito dinâmica, com muito multiculturalismo. Uma das razões é esse programa de imigração de trabalhadores qualificados que ela tem, então faz com que a sociedade seja composta de diferentes culturas, diferentes profissionais, ideias, religiões, e a torna diferente ao resto de Canadá. Também, o fato de ser uma província francófona faz um diferencial dentro do Canadá. O panorama econômico, tem sido uma economia sólida, e o panorama para bastantes indústrias é de continuar crescendo, se desenvolvendo, e daí que saem essas oportunidades pontuais para algumas profissões, e esse mercado laboral tão dinâmico e diverso que daí fica sendo atrativo para pessoas de outros países, neste caso, os administradores do Brasil. E falando sobre o mercado de trabalho, quais são as áreas de atuação para os administradores? Como é que eles esperam ser recebidos lá? A indústria de TI, tecnologia das informações, aeronáutica, de bioalimentos, moda também, design industrial, tecnologias para energias renováveis também são umas das indústrias que são setores de excelência reconhecidos internacionalmente do Quebec. E quais os benefícios e assistência que o governo oferece para os administradores que vão para lá? Então, realmente, o programa visa que o administrador se torne um residente permanente da província. Então, ele vai beneficiar dos programas de desenvolvimento familiar e social da província, como serviços de saúde gratuitos, serviços de educação gratuitos, serviços de subsídio de desemprego. Por exemplo, a licença de maternidade lá para as mulheres é de 1 ano. Então, a mãe fica sem trabalhar 1 ano e ela recebe o salário, 80% do salário. Então, todos esses benefícios, subsídio para os filhos, serão parte dessas pessoas que já viraram residentes permanentes. E quais são os critérios de seleção para os administradores? A profissão de administrador é bastante diploma, procurada, né? Então o diploma já uma pessoa formada. Experiência profissional, e a gente também conta os estágios como parte dessa experiência profissional. Também as línguas são muito importantes. O francês com maior importância, então é importante que a pessoa já tenha uma fluência no francês, ou para se preparar esteja interessada em aprender o francês. O inglês também é importante, mas sempre vai ser mais importante o francês. A idade também, normalmente um programa avisado para profissionais jovens, até 35 anos, mas não é um limitante. Também, se for solteiro ou com família, as famílias também são bem-vindas, filhos. Então, essas são as características pessoais e profissionais que a gente procura. E como que é o andamento do processo seletivo? Seria se informar sobre qual é o perfil que a gente está
procurando. Se tem que melhorar algum critério, então a melhorar o francês, por exemplo, ou esperar até ter um pouquinho mais de experiência profissional, se está precisando. Depois é só preencher uns formulários que estão disponíveis no site. São formulários com informações pessoais e profissionais simples. Alguns documentos, como por exemplo a cópia do diploma, comprovante de experiência profissional, comprovante de um teste de francês ou de inglês, e enviar todo esse pacote para o escritório de imigração do Quebec no México. Então lá será avaliado, a pessoa será avaliada depois de um tempo que aproximadamente está em torno de 1 ano. A pessoa vai receber uma resposta, esperemos que seja positiva, e daí tem que fazer um segundo processo com o governo federal, com o governo do Canadá, para receber o visto de residência permanente. Então, após esse segundo processo, a pessoa recebe o visto de residência permanente e pode chegar lá no Canadá com todos os benefícios de um residente e começar a trabalhar. Durante o processo e depois, o governo do Quebec tem uma plataforma para ajudar a integração do novo imigrante. Então, integração profissional e social. Temos algumas plataformas para procurar emprego desde o país de origem, então, desde o Brasil, a pessoa que já está mais na frente do processo, encaminhada, já pode começar a fazer um networking, postular para alguns empregos, e pelo fato de não precisar ser parte de um conselho de administradores do Quebec para exercer a profissão de administração, facilita a inserção no mercado de trabalho. Então, um administrador que já tem alguém interessado nele pode chegar na província e começar a trabalhar. Não precisa esperar, em comparação com outras profissões, a fazer o processo para entrar no conselho e exercer a profissão. Também isso é uma das vantagens muito fortes para os administradores que vêm de outros países. E para os estudantes, quais as dicas que você daria para eles atuarem futuramente lá no Quebec? Para os estudantes, eu recomendaria já começar a estudar o francês. Então, agora nesse mundo internacional, é muito bom se você fala português, inglês, e pode começar também o francês se está interessado em ir para o Quebec. Então, começar com os estágios, né, que são considerados como experiência profissional, e pesquisar se realmente é o que eles estão procurando, de morar num outro país, com uma sociedade multicultural. Então, pesquisar também, se informar sobre como que é a sociedade, a vida no Quebec, seria muito importante para já começar a visualizar um futuro lá. Perla, obrigada pela sua presença. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Muito obrigada. Primeiro, agradecer ao Conselho Regional de Administradores do Rio de Janeiro. E, bom, para mais informações, gostaria de recomendar de entrar no nosso site, que é um site em português, que é www.imigrarparaquebec.ca. Aí tem muitas mais informações sobre as regiões do Quebec, a vida, o francês, os salários. Então, aí podem se informar bastante sobre esse projeto e sobre a província do Quebec. Falando em administração, fica aqui. Para mais informações, você pode acessar o site do Conselho. Até lá! O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!